Para você que nos acompanha através das plataformas digitais da Unicatólica, para você que nos acompanha através dos streams, para você que está nos escutando nesse momento através das estações de rádio, seja bem-vindo ao Unicast, o podcast da Unicatólica, dessa vez com um convidado especial. Andou bons quilômetros aí nos céus do nosso Brasil. 4.000 quilômetros para hoje bater esse papo com a gente, diretamente de Santa Catarina, mas com espírito já cearense, professor Rude Albino, ele que é aí o coordenador dos cursos de Filosofia e Teologia da Unicatólica. Professor Rude, bem-vindo ao Unicast. Wendel, muito obrigado pela acolhida, pelo convite e a minha saudação a todos que nos escutam e nos escutarão. Muito bem. Professor, aqui a gente estava nos bastidores falando de diversas temáticas que a gente vai poder aqui trabalhar, para além desse podcast, mas de outras também. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé e o sentido da vida. Né? E Rude, a gente aqui já nos bastidores falava um pouquinho desse momento de adversidade que nós passamos. Né? Já são aí somatizados 20 meses em que nós estamos imergidos dentro de uma pandemia mundial que afetou diversos aspectos da vida e do relacionamento das pessoas. O aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto psicológico, mental, mas também afetou a nossa fé. E quando eu falo afetar, não quero dizer única e exclusivamente de forma negativa, mas veio a intervir, né? Veio de fato a impactar. E com uma pessoa que entende da razão, entende da fé, qual a sua visão desse momento que nós passamos e como ele está contraposto com isso que nós estamos vivendo, a fé, a razão, dentro de um momento de pandemia? O grande problema de toda a teologia, todo o estudo sobre Deus e também da filosofia é o problema do sofrimento. É a questão fundamental. A morte e o sofrimento são as questões nucleares, ou seja, estão no coração da vida humana. Porque quando você está bem, você está tranquilo. Mas quando você é confrontado com mortes em massa, agora, a própria morte da Marília Mendonça pode trazer isso, né? É uma pessoa distante, mas você escutava a música, se identificava com os sentimentos expressos nessa música. Eu mesmo, que não tenho nenhum gosto particular, embora adorasse a voz dela, não sabia nenhuma música, mas tem uma pequena identificação, né? Então, quem tem um mínimo de empatia, é um termo da moda, né? Todo mundo tem que ter empatia. Empatia tem simpatia, empatia, o patos é o sentimento. Então quer dizer que você ou está em sintonia, ou você se coloca. Empatia é esse negócio de colocar no lugar do outro. Então, nada mais nos coloca no lugar do outro do que a dor, porque é uma experiência comum, né? Se você se formou em marketing, você se formou em administração, eu não tenho essa experiência, me formei, mas a dor e a morte são experiências comuns, embora a morte do outro, né, experimentar, porque ninguém experimentou ainda a sua, então essa é uma experiência mediada. Então o problema básico aqui é a morte. Então, se você fala em sentido da vida, você pode olhar filosoficamente para a morte, para o sofrimento, e olhar como Epicuro, por exemplo. Olha, onde eu estou, a morte não está. Onde a morte está, eu não estou, porque quando ela chegar, eu não estou mais. Epicuro dizia isso. Então, você não precisa ter medo da morte. Se você está, ela não está. Vocês não ocupam, vamos dizer assim, vocês não coexistem. É uma forma de encarar a vida. Você vai gozar essa vida, vai viver os prazeres que ela tem. Por isso que se fala o hedonismo, né? Quando você vive dessa beleza, vive do prazer. Você pode dar respostas muito mais dramáticas. Tem filósofos, por exemplo, que dizem que a vida não tem sentido nenhum. Tanto que o Albert Camus, que injustamente escreveu a obra A Peste, ele nos confrontava com esse tema. Se eu não me engano, era ele. Que a grande questão, a questão fundamental é o suicídio. Ele nos leva lá para a fronteira, né? Porque assim, por que você continua ou não vivendo? Eu pergunto isso aos meus alunos. Por que você... É uma pergunta chocante, mas nas aulas de filosofia eu perguntava, por que você não se mata? Nós tínhamos uma disciplina de tanatologia e processo de luto, né? Eu fazia essa pergunta, por que você não se mata? Tem sofrimento no mundo, você pode ser desprezado, você não consegue o que você quer. Por que você não se mata? Não, porque a vida é sagrada. Daí você começa a dar as razões de viver, a justificativa. A vida é sagrada, Deus me deu, não sou eu que tenho que tirar, eu tenho família, eu tenho vínculos. Então, é só a morte que esclarece a vida, né? A vida... Teve um psiquiatra que morreu esses dias,
esse dia não, acho que foi ano passado, e me fugiu o nome dele, mas era um psiquiatra muito conhecido, e daí ele estava doente, estava com câncer, na iminência da morte. E daí o filho perguntou para ele como que ele encarava a morte. E a resposta dele foi: eu espero estar à altura dela. Eu achei aquilo extraordinário, porque é alguém que sabe que é um mistério muito grande, que você a morte pede contas da vida. Então você pode dar respostas diversas. Você pode dizer que a vida é um absurdo, você pode dizer que a vida é plena de sentido, você pode dizer que você tem que gozar o momento mais que você puder. A filosofia vai até aí. A teologia é aquela que vai, a teologia cristã no caso, ela vai te oferecer um sentido para a existência. Embora filosoficamente você pode dar esse sentido para a existência. Você pode dizer assim: eu vou viver para os outros, altruísmo. Ou eu vou viver só para o meu prazer, o hedonismo. Todas essas coisas, né? Eu vou maximizar a minha felicidade. Então você é um utilitarista. Eu vou usar as coisas para conseguir a felicidade para o maior número de pessoas. Então você julga tudo pela utilidade. Eu estou aqui com você, muito bem. Eu estou falando, então as pessoas vão aprender mais. Tá bom, estou maximizando felicidade, estou bem aqui. Então você pode ter princípios que orientam a sua vida. A teologia já vai colocar outra dimensão, vai colocar sempre Deus diante de você como a fonte do sentido. Porque para a teologia você não produz o sentido da sua vida. Você recebe esse sentido. E a morte, eu acho que na pandemia nos ensinou isso, porque todo mundo tinha sonhos, todo mundo tinha projetos, todo mundo tinha familiares, e do nada, diante de nós, todo mundo fez experiência do medo, você podia perder tudo isso de um dia para o outro. De um dia. E logo no começo ali, ninguém sabia quem ia morrer, quem ia viver. Então, diante desse absurdo, alguns teólogos dizem que a morte é uma aberração, né, porque não foi o projeto de Deus para o homem. Deus não criou o homem para morrer. A morte vem do pecado, né? Então a morte é consequência de um erro fundamental que o ser humano colocou na própria história, né? A história começa a partir do momento que o homem também rompe com Deus. Então, quando você tem o absurdo da morte diante de vocês, o abismo, você percebe que você não consegue produzir o sentido da vida. Porque você é um rapaz jovem, bem apessoado, que fala bem, que gosta de interagir, mas espero que isso nunca aconteça. No outro dia você pode estar doente no leito de cama. E a sua vida, todos os seus projetos podem ter ido água abaixo. Você vai perceber que por mais que você produza sentidos, eles são fracos, são limitados. Então, do ponto de vista da teologia, é Deus que te oferece isso, dizendo: olha, meu filho, eu te dei uma vida, só que o sentido da tua vida não está nela, está para além dela. Então, a gente fala em céu, parece coisa de beata, né? Não, o céu é a plena realização dessa existência. Então, é dizer que o amor vence. Parece tudo muito poesia, mas veja o seguinte. Bento XVI, nós falamos dele antes, né, o Papa Bento XVI, ele dizia que o amor, pois assim, todo mundo quer que o amor seja eterno, né? Então, o amor, ele não apenas reclama a eternidade, ele não só pede eternidade, ele dá a eternidade. Porque qual é a lógica dele? Você acredita que Deus é amor, supõe? Sim. Você acredita que Deus é amor? João diz isso, né? Exatamente. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Se você, veja o seguinte, eu quando casei, eu queria e quero viver até o último dia da minha vida com a minha mulher numa vida longeva. Ou seja, eu quero esticar o máximo da minha existência com ela, com meus filhos, porque eu os amo. Então, o amor pede um tempo prolongado. O amor pede, na verdade, eternidade. Quem aqui, até que a morte o separe? Quem ama não queria nem que a morte separasse, porque ele quer eternidade. Quando a gente morre, a gente continua a viver na memória daqueles que ficam, né? Sim. A gente vive em Deus, mas a gente vive na memória daqueles que nos amam. Só que a memória de quem nos ama não nos mantém vivos. Nos mantém vivos só na memória. Deus é diferente. Deus também nos ama. E cada um é um pensamento de Deus. Só que Deus nunca esquece. E Deus nunca apaga nada da sua memória. Então, se Deus nos ama, nós continuamos vivos porque nós nunca saímos da memória de Deus. Então, a existência da nossa alma é a eternidade que nos é concedida porque Deus continua eternamente a nos pensar e a nos amar. Gostei. Essa explicação aí eu nunca tinha ouvido falar. Entendeu? É isso. Então, nós vivemos na memória de Deus. E não é uma lembrança, é uma existência concreta. Porque Deus me fez, Deus me pensou. Sabe, quando Deus pensa, Ele faz, né? Sim. Na Bíblia, quando Deus fala, Ele faz. Então, Deus disse, faça-se. Então, a palavra sempre vira ação. Então, quando Deus pensou você, Ele pensou para você ser eterno. Porque nada vai sair da memória dEle. E daí, esse corpo, vamos dizer assim, que se vai um dia,
Ele está unido a uma alma que é um princípio permanente. Até aí tudo bem. Daí vem Jesus e diz, não, mas nem esse corpo vai ser desprezado, porque na ressurreição final ele vai ser resgatado, ele vai ser restaurado, ele vai ser glorificado, né? Vai ter um shape novo, né? Vai ter, Tô louco por esse dia. exatamente, né? Então, tanto que em alguns termos, né, a saúde é um correlato, em alguns idiomas, a saúde tem a ver com a salvação. Todo cuidado com a saúde é um prelúdio um pouco desse Deus que um dia vai restaurar todas as coisas. Então, esse é o sentido que é dado, porque só Deus dá esse sentido. Eu não consigo produzir. Eu consigo fazer coisa muito limitada. Eu consigo dizer, daqui 3 anos eu quero terminar um novo doutorado, daqui não sei o que, eu quero ver meus filhos crescer. Mas tudo isso é falho, né? Então, essa é a primeira questão. Deus dá um sentido que nós não produzimos. Essa é a dimensão fundamental. E olha, dentro ainda dessa circunstância, dessa temática que a gente vem falando, eu compartilhava com você há pouco de experiências próprias, de dentro de casa, e eu comentava aqui, compartilhando agora para quem está nos vendo e nos ouvindo, que durante esse período, que é um período que nos coloca em provação, né, inclusive em xeque a nossa fé, claro, a gente se vê mais próximo a algumas pessoas. Eu, no meu caso, eu me vi mais próximo da minha fé, porque dentro de um momento de instabilidade em que nós estamos ainda passando, ter um sentido, ter essa fé em alguém que fez tudo, né, e nos coloca nesse mundo para vivermos essas experiências, vou falar em carne também, né, o nosso corpo, eu tinha a quem depositar, eu tinha a quem recorrer. E dentro da minha própria residência tem aqueles também que acreditam na cientificidade das coisas, e que tudo é ciência, né? E que esse Deus que nos trouxe e que nos formou, nos gerou, nos deu essa capacidade de pensar, fica talvez não existe ou fica para outro plano, algo alternativo. E aí eu te pergunto, a influência da fé nesse momento impactou em diversas vidas e fez com que a gente aí conseguisse, eu sou uma prova viva de que a fé conseguiu, eu vou chamar de me salvar nesse período. Você pode falar com a Milena, que é a nossa coordenadora de psicologia. Eles são abundantes os estudos que mostram que a fé é um fator de saúde mental, em primeiro lugar, né? Isso é ponto pacífico, que quem tem fé, quem participa regularmente de algum tipo de grupo religioso tem uma sustentação e tende, claro, se for um grupo saudável, né, um grupo que realmente promova a sua existência de forma plena. Você falou do ateísmo ou do agnosticismo. Então, ateísmo é quando eu nego Deus, agnosticismo é quando eu tenho dúvidas sobre a sua existência. E você colocou a fé aqui. Primeiro, assim, eu aprendi a ter um profundo respeito com o descrente. Porque a fé em Deus, a fé é um dom. Então, você tem que acolher. Então, você tem evidências racionais de que Deus existe. E se você não tem o elemento da fé, você só tem evidência. Então, é uma evidência contra outra. Então, tem gente que foi educado, sobretudo a partir do século XIX, numa coisa chamada positivismo. Está lá na nossa bandeira. Ordem e progresso. Essas duas palavrinhas são de um sociólogo, filósofo francês, na verdade, um sociólogo, o fundador da sociologia, que é Auguste Comte. Ele dizia, o amor por princípio, o progresso por meio, a ordem por meio e o progresso por fim. Na nossa bandeira não tem o amor. Ele dizia que a humanidade passou por 3 fases. A fase mais mitológica, teológica, que acredita em Deus, em deuses. Depois uma fase mais assim, metafísica, que seria quase a da filosofia, que vê a natureza atuando. E por fim, a nossa fase seria a fase da ciência, que aplica o método e me diz. Então, hoje nós temos uma criação muito positivista. Eu acredito na ciência, como eu te disse antes. Tem um jornalista da Globo que um dia, logo no começo da pandemia, me chamou a atenção que ele terminou um jornal dizendo assim, só eu não sei o que e a ciência nos salvará. Então a ciência era salvadora. Veja que é um papel atribuído a Deus, a Jesus, né? Então, primeiro um profundo respeito com quem tenta buscar segurança naquilo que é material, naquilo que a gente vê pelo microscópio.
Uma coisa que eu aprendi é que o microscópio me mostra muito, o macroscópio me mostra muito, só que não mostra tudo. Esse é o problema. O problema é quando você acha que é tudo. Tem uma anedota que eu ouvi uma vez, e eu sempre falo dos positivistas assim. Tinha um médico do lado do leito, e o doente olha para o médico e pergunta: sim, doutor, o que acontece depois da morte? O médico responde: a gente tira o defunto e coloca outro paciente. Essa é a resposta da ciência. Ela não pode dizer o que vem depois da morte, ela só pode dizer uma coisa material. Tira o corpo. Claro que a pergunta da pessoa é uma pergunta metafísica, uma pergunta escatológica. O que vem depois da minha morte, né? Ele diz: eu só posso te falar deste mundo. Tu acha que a resposta deve ser consoladora? Não. Longe disso. Longe. Mas alguém pode dizer assim: não, então você está criando um Deus, uma fé só para fugir da realidade. É uma forma de alienação, é uma forma de fuga da realidade. A grande questão que você tem que fazer é o seguinte: será que nessa crença não há racionalidade? Porque você pode dizer assim: muito bem, eu estou fugindo, eu estou criando aqui um mundinho que existe um Deus que me ama e que vai me dar salvação para que eu não enfrente a vida com toda a coragem que eu preciso enfrentar. Mas a pergunta é: esta fé não tem uma base racional? Primeira pergunta que você tem que fazer. Todo mundo quer um sentido para a existência. Todo mundo precisa de um sentido da existência. Quando você pergunta que a existência tem um sentido, você está perguntando se ela tem uma razão de ser. E você só pode perguntar pela razão das coisas porque você é racional. E você só é racional porque você veio da racionalidade. Se você pegar, por exemplo, o evolucionismo, e o próprio marxismo, ele vai dizer o seguinte: o racional surgiu do irracional. Qual o problema? Então, nós nascemos dessa natureza confusa, turbulenta, dessa natureza da lei do mais forte, da lei do mais apto. Isso é irracional, não tem uma lógica. É o acaso, a necessidade. O cristão, não, nós viemos de uma razão. Deus é racional, Deus é uma grande razão que colocou razão na minha cabeça, e por isso eu posso perguntar, olhar para o sofrimento, para a morte, assim: qual é a razão de tudo isso? Então, primeiro de tudo, a fé ela é raciocinável, ela é razoável. Então, quando você começa a pensar nisso, você chega à conclusão de que você não está fugindo, de que você não está deixando de enfrentar, mas você está dando um passo muito mais desafiante do que quem não crê. O ateu, com todo respeito ao ateísmo, tem um problema, que é o problema da racionalidade. Porque quando o ateu chega a dizer assim: Deus não existe, ele parou de se perguntar. Então ele parou de colocar a sua razão nesta questão. Bento XVI, voltando a ele disse que tanto o crente quanto o descrente tem diante de si uma palavrinha: o talvez. Eu, como um cristão, eu tenho que enfrentar o talvez Deus não exista. Por isso eu faço teologia. O ateu também tem que enfrentar essa questão. Talvez Deus exista. Se ele coloca esse talvez de lado, ele se fechou, não a fé, ele se fechou a razão. Então ele não é tão racional quanto ele pensa. Porque ele cortou a filosofia, ele não cortou a teologia. Então ele tem que ver o que ele está jogando fora. Eu digo, profundo respeito. Agora chegando, a quem crê é dado esse benefício de saber de que a fé vai te dar uma, vamos dizer assim, não uma proteção, mas vai dar consolação, vai dar abrigo no momento de uma tempestade como essa. Mas mesmo quem tem fé vai sentir medo. Embora o amor pleno lance fora o medo. Por quê? Nós somos humanos, né? Ninguém quer ver a mãe morrendo, os filhos morrendo, ninguém quer ficar num hospital no meio do nada, entubado. Ninguém quer isso. Mas ainda que você esteja lá, você pode ter a profunda convicção de que é razoável crer de que essa existência não acaba aqui e que haverá um depois que vai descortinar todo esse sentido. Então, o que eu diria nesse diálogo é o seguinte: nós que cremos, ou quem crê, leva a sério a razão de todas as coisas. Não é uma pessoa sem equilíbrio e que tem medo da realidade, por isso precisa fugir. Acho que esta é a primeira coisa. E você falava no início, né, de um ateísmo militante. Porque tem gente assim, né, parece que é a testemunha de Darwin, né, que eu falava. Quer converter todo mundo ao ateísmo, quer provar para todo mundo que Deus não existe. A pessoa não percebeu que é um ateísmo religioso. É um ateísmo religioso, porque ela quer provar para todo mundo que Deus não existe. Tem aquele cientista, como é o nome dele? Sempre confundo com Richard Dawkins, que escreveu Deus um Delírio.
Aquilo lá é um profeta, aquilo lá é um religioso, é um sacerdote do coisa, porque ele vive a vida dele para criticar o Papa, para criticar o cristianismo, escreve livros e livros para provar que Deus não existe. Eu disse, meu Deus, ninguém pensa tanto em Deus quanto esse ateu. É verdade. Não viu? Ele vive mais para Deus do que eu. Faço teologia, porque ele escreve livros sobre Deus, ele quer negar, eu disse assim, meu Deus, que rejeição é essa que ele tem? Mas ele não percebeu que ele está vivendo para Deus, ainda que seja para falar dele. É que nem programa de fofoca. Pode criticar os outros, mas não vive sem. Ah, sim. Não é? É verdade. Ah, é porque fulano. Mas se não tiver aquele fulano, não tem sentido. Então tem que perceber que até o ateu que vive obcecado em provar que Deus não existe, encontrou em Deus o sentido da sua própria existência. Sim. Que é negá-lo. Ainda que, sabe aquele irmão que odeia o outro, que vive falando, reclama. Você não vive sem ele. Você não vive sem ele. Então tem que descortinar a dimensão religiosa do ateísmo. Então, se você vê um parente, um irmão que o tempo todo está querendo converter os outros, você tem que dizer, funde uma igreja ateísta, vai lá que você vai ser mais coerente com a sua... Você tem um fervor religioso do avesso muito mais do que muito pastor e padre por aí que fica batendo na porta. Olha, você começou também aqui na nossa fala, você falava um pouquinho desse processo de luto, né? Inclusive, você fez parte aí do know-how dos docentes, Duas turmas já. né, de 2 turmas de pós-graduação voltada para tanatologia, suicídio e processo de luto. Isso. E nesse período também de atipicidade, a gente viu quantas vidas ceifadas, né? E talvez o luto nesse período ele foi um pouco mais incisivo, né? E mais prolongado. Exatamente, porque a gente não teve muito a questão da oportunidade de se despedir, né? Daquela pessoa. Eu sou prova viva disso, eu perdi um tio e foram dedos contados e tudo muito rápido. Segundos, né? Você não pode ter oportunidade de ver. Compartilhando aqui, o meu tio ele faleceu ainda nos meses iniciais da pandemia e na região onde ele pediu para ser, quando fosse chamado por Deus para fazer a sua passagem eterna, que era um sertãozinho onde meu pai e ele e os meus outros tios nasceram, ele foi o primeiro. E aí eu me recordo bem, é até um tanto traumático, Rudy, que nem o coveiro quis ir. E fomos nós mesmos que acabamos fazendo todo o processo de enterro, tudo. A funerária mandou apenas uma pessoa, porque era uma demanda um tanto grande ainda. Claro. Na época ainda tinha. Então, eu mais 5 pessoas, eu, meu pai, 2 irmãos e a esposa, e participamos desse momento de uma forma muito rápida, pegou no hospital, levou, enterrou, tchau, e fomos nós que abrimos, nós que fechamos, fizemos todo aquele processo. E é muito doloroso, porque ao tempo que a gente teve essa oportunidade, mesmo que brevemente, ainda um simples toque, mas ficou aí a família, filhos, irmãos para trás que não tiveram essa oportunidade de se despedir, né? E eu acredito que esse processo de luto foi ainda ampliado para essas pessoas. Mas tem uma pergunta, desculpa, qual é a pergunta fundamental? E aí eu te pergunto, dentro dessas circunstâncias, aonde a fé pode estar inserida para fazer com que esse sentimento, eu sei que o luto ele precisa ser vivido, deve, mas aonde a fé pode entrar como algo substancial para sustentar esse momento? Eu vou responder, mas antes eu quero trazer um jornalista italiano que ele dizia que justamente sobre isso, que quando começa, que a pandemia tirou uma coisa fundamental da gente, que é aquilo que é a civilização. Que ele diz que povos civilizados sepultam. Faz parte do avanço da civilização tratar o morto defunto com dignidade, com rituais. O direito à despedida. Tanto que quando começaram a autorizar de novo os funerais, ele disse, voltam os funerais, volta a civilização. Na época, durante toda a pandemia, eu orientei um TCC de um aluno nosso aqui, ótimo, está até publicado no livro agora, Imagens da Esperança. O encontro entre liturgia e escatologia nas exéquias cristãs. Nós estudamos todo o ritual fúnebre da Igreja Católica. Então, durante toda a pandemia, eu estive com ele acompanhando, estivemos produzindo sobre justamente os rituais fúnebres. E assim, primeiro de tudo, o ritual ele tem dimensão teológica, mas ele tem uma dimensão antropológica. O que é a dimensão antropológica? Esse nível humano. Você precisa ter o último contato com o corpo, o último contato com o rosto,
tocar, às vezes até beijar, conversar e dizer vai, descansa. É um último diálogo. Isso nos foi tirado. Mas só para dizer o seguinte, é até obra de piedade, obra de misericórdia. Sepultar os mortos é obra de misericórdia. Sabe que no judaísmo antigo, se você tocasse num defunto, você ficava impuro. Então você não poderia ofertar sacrifício pelos seus pecados. Então o fato de você sepultar alguém que morreu no meio da estrada, você enterrar, era obra de misericórdia primeiro porque você se excluía do culto. Você não podia nem entrar no templo depois de ter trabalhado com o defunto. Então era uma renúncia pessoal, não era só um ato. Era um momento em que você disse assim, ó, eu me excluo temporariamente da minha vida religiosa, uma semana, 15 dias, 20 dias, para poder fazer um sepultamento digno. Então, tanto que na Sagrada Escritura tem personagens que são reconhecidos justamente por ter sepultado os mortos, que era um outro contexto. Então, é uma obra de misericórdia, não é uma coisa secundária, como eu disse, e é uma coisa antropológica, porque tem um efeito psicológico, e aí entra na dimensão que eu quero chamar atenção. O velório tem a dimensão da comunidade, da família. Você é cercado de uma roda de familiares, de gente que te ama, que vem, que te acompanha, que te consola, que te beija, que te abraça, que nós perdemos tudo isso na pandemia, né? Isso, então, aquele sepultamento é o momento em que você faz a profunda experiência da comunhão. O caixão, a coisa mais triste é um velório sem ninguém do lado do caixão. Né? Você vê com uma pessoa que viveu totalmente isolada, esquecida. Então, o velório ou a vigília ezequial é o momento em que se manifesta aquela profunda comunhão. Você não está só. Bento XVI, voltando muitas vezes ao Bento XVI, porque é o autor que eu estudo, no início do pontificado de 2005 ele dizia, quem crê nunca está sozinho, nem na vida nem na morte. Você faz essa experiência. Quando a pandemia nos tira isso, a gente tem que lembrar uma coisa, que quando você olha um velório e você está com toda a família ali, ele vai acabar, ele vai durar poucas horas. Só que a comunhão não acaba ali, porque a comunhão que a Igreja Católica crê é uma comunhão dos santos. Então, quando alguém morre, você continua em sintonia com a pessoa. Ela não vai falar com você, ela não vai aparecer num médium. O católico é isso. Não vai aparecer. Mas você pode ter uma comunhão de oração. Daí quando você vai para a missa, lá no momento da missa em que o padre lembra dos defuntos, é o momento em que você mais está próximo do seu parente. Porque você lembra que a morte não rompeu esse vínculo que Deus costurou. Você faz parte de um corpo, você está ligado a essa pessoa, você pode rezar por essa pessoa. Então a fé me diz o seguinte, a morte não é uma ruptura total. Pode ser um afastamento, mas você está em comunhão com aquelas pessoas que estavam do teu lado, e inclusive com o defunto. Porque sabe que essa é a ideia de defunto, né? A gente fala de mortos, de onde é visto julgar os vivos mortos, mas é dia de finados. Defunto é aquele que perdeu a sua função. Então ele não é morto, ele é um defunto. Ele não cumpre mais a sua função neste mundo, porque ele não está vivo. Mas ele está no céu, vamos dizer assim, a sua alma, o seu princípio espiritual continua e você pode ter comunhão com esse princípio espiritual. Então, mesmo que nos tire o elemento antropológico, ou seja, do contato com o corpo, e muita gente vive isso ainda, um filho desaparecido, por exemplo, um filho que morre afogado e nunca mais vê o corpo. As pessoas sofrem muito tempo porque não tiveram a despedida. Eu, por exemplo, eu estava em Quixadá quando meu pai morreu, no sul. Eu cheguei 1 hora antes do sepultamento. O meu velório foi vivido 14 horas de viagem dentro de um avião. Eu cheguei exatamente 1 hora antes da missa. Começou a missa, meu pai foi sepultado. Tive 1 hora para vê-lo. Mas tive essa graça. A minha esposa, por exemplo, posso falar aqui? A minha esposa teve uma irmã que foi assassinada. E eles não viram, ela foi embora. Nós fomos buscar a ossada dela no ML, em Porto Alegre, e eu trouxe a ossada dela no meu colo no ônibus. Até em casa. Eu cheguei, tirei a ossada e coloquei dentro de uma caixa. Mas foram 2 anos de espera por aqueles ossos, para poder dizer assim, tchau. Quando isso faltar, é só a fé que te dá a consolação, porque diz que mesmo que você não tenha visto, você ainda está em comunhão com essa pessoa. Olha, recentemente a igreja comemorou aí a festa de Todos os Santos. Claro, né? já E aí, para quem está nos vendo, nos ouvindo, isso eu ouvia em uma homilia, exatamente na missa, e essa festa, o padre inclusive falava o seguinte, Padre Aronildo, lá em Boa Viagem, Padre Aronildo falava o seguinte, essa festa,
o nosso calendário dos 365 dias seria incabível colocar todos esses santos que Claro. herdaram o céu. Então, para além desse nosso luto, a gente acredita que no céu agora, né, essas pessoas gozam da eternidade, como a gente já começou falando aqui. Por né? isso que vem as de finados, Exatamente. que é dia 1 de novembro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa comemoração que é a festa de todos os santos, né? Comemorar é fazer memória. Comemorar é fazer memória juntos, dos finados. Então no calendário litúrgico da igreja vem primeiro quem venceu, já chegou lá, que são os santos, 1 de novembro. E depois vem os finados, aqueles que nós acreditamos que estão no purgatório. Basicamente é isso. Então na missa a gente diz, concedei-nos o convívio dos eleitos. A gente pede, eu quero estar no céu. Isso. Só que tem um povo que ainda não está no céu. Os evangelhos, sobretudo, negam o purgatório, porque não está explicitamente a palavra purgatório lá, mas na Bíblia. Mas a Bíblia tem inúmeras menções de um processo posterior à morte de purificação. Então, assim, você tem que pensar, nós somos um pensamento de Deus. Então, nós somos um projeto. Deus nos pensou para sermos felizes, para amarmos, Deus nos pensou. Só que é uma sociedade, né? Ele pensou, ele fez o projeto, ele deu os recursos, mas quem vai executar também somos nós, né? E daí nós entramos com a nossa limitação. Nem todo mundo chega no final como um projeto acabado. Por exemplo, eu dou um exemplo que é do meu familiar. Meu pai era pedreiro e carpinteiro. Meu pai construiu a nossa casa do chão e ele morreu sem ter terminado. Foram 30 anos construindo, ainda não tinha pintado tudo, tinha colocado piso em tudo. Tá lá a casa da minha mãe, ainda para terminar. Todos terminamos assim no fim das contas, ou a maioria, né? Eu não sei quem passa por martírio. Nós podemos chegar até bonitinho, mas precisamos de uma demão aqui, trocar uma torneira lá, entendeu? O que Deus faz? Nós não podemos chegar no céu inacabados. Então, muitos pecados que a gente leva, muitas imperfeições, tem gente, por exemplo, questões até psicológicas, imaturidade. Às vezes a pessoa é uma pessoa muito boa, mas imatura, carente, sabe? Pessoa que vivia para os outros, mas não podia falar nada, que ela ficava uma semana chorosa, porque ela, ai meu Deus, como me feriram, não é aquela coisa, um drama. Então as pessoas têm limitações, todos nós temos as infantilidades, os pecados de estimação, né? Aquele pecado que toda confissão a gente leva. Toda confissão a gente leva. Porque é um bichinho de estimação, né? Ou eu como demais, padre, eu como demais. Ainda tá com 352 quilos, né? Padre, eu como. E daí confessa toda semana, sai da confissão para comer um X-Bacon, né? Então a gente chega lá assim, né? Então Deus nos dá uma oportunidade de purificação. Então o 2 de novembro é para dizer o seguinte: olha, meu filho, no dia 1 tá a meta. No dia 2 tá quem não alcançou a meta. A Dilma, quando chega lá a gente dobra a meta. Quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. No dia 2 está quem não alcançou, mas que precisa contar com a tua solidariedade espiritual. Você precisa ir lá, rezar por eles. E você tem que se unir ao desejo deles. Qual é o desejo das almas do purgatório? Ver a Deus. Qual é o seu desejo? Ver a Deus. Então vocês querem a mesma coisa. Vamos rezar pela mesma coisa. Você reza por eles, para que um dia eles possam interceder por você também. Então, essa é a dimensão, é fazer a experiência da comunhão espiritual, que é a comunhão dos santos. Comunhão dos santos é uma coisa tremendamente concreta. É saber que a Ave Maria que você reza ajuda alguém que você ama. Então, cada oração é um ato de amor, é um ato de ligação, é um ato de união que a morte não consegue destruir. Gostei dessa frase, viu? Certo? A Ave Maria que você reza é um ato de amor para quem você ama. Claro, porque ali você está dizendo, você está entregando. Você não pode dar mais comida, você não pode dar roupa, você não pode dar um bombom, mas você pode dar aquilo que é o mais essencial. Você quer que a pessoa chegue à plenitude da felicidade. Então, por trás daquela Ave Maria, está o desejo mais extraordinário que você pode ter. Na vida, você pode ter dado um carro para a pessoa. Nada nesse carro não tem o peso da Ave Maria para uma alma do purgatório, porque ali você queria uma felicidade momentânea, você queria que a pessoa fosse para a faculdade. Naquela oração, por mais simples que seja, a sua alma e a alma dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descanse em paz, amém. Você quer que ela alcance a meta, aquilo que Deus pensou para ela, assim, enfim te realiza. E é um ato de amor, né? É um ato de profundo amor, porque o amor pede eternidade, só Deus que é amor pode dar eternidade. Então você pede assim, olha, porque o grande desafio, também porque que a gente chega nessa fase de purificação, porque o nosso amor é sujo, vamos dizer assim. Nós não temos aquele amor totalmente abnegado. A gente ama, mas quer uma recompensa, o que é natural. O amor tem essa dimensão
Ninguém pode amar, até Deus ama e quer ser amado. A gente acha que o amor de Deus é aquele totalmente puro que se dá e não exige nada. Não, a doutrina da igreja é Deus criou o homem para amá-lo e para ser amado pelo homem. Então, amor é amor dado e recebido. Você tem aquela pessoa que é apaixonada pelo eu amo pelos dois. É ridículo, não existe isso, eu amo pelos dois. O amor exige correspondência, troca. Então o próprio Deus tem esse eros, eu quero que o homem me ame. Porque é nesse ato de amar que o homem vai se realizar. Porque se o homem não ama Deus, algum problema vai ter, vamos dizer assim, em termos de realização humana. Então quando eu quero que alguém chegue no céu, eu quero dizer assim, eu quero que o amor dele amadureça, enfim. Que ele saiba amar o essencial que é Deus. Que ele amou o carro, ele amou a casa, ele amou a profissão, ele amou os filhos, mas tinha alguma coisa inacabada. Então o dia de finados é para isso. Só para ter uma ideia, já quando você perguntou finados e o tema da morte. Hoje o dia das bruxas é uma coisa totalmente paganizada. Sim. Totalmente paganizada e é uma exaltação do sombrio. A celebração das bruxas já teve um sentido cristão, que era zombar da morte. Porque na verdade o dia das bruxas, que era um pouco esse dia dos mortos, é o dia de você dizer assim, é ridicularizar a morte, porque ela não tem a risada final, ela não tem a palavra final. Então, o que era... E não é o fim. Não é o fim. Então, tanto que eu acho que talvez a cultura mexicana nos ajude. Todo mundo já viu aquela animação que é o Dia de los Muertos? Sim. Que eu acho belíssimo. Então, claro, tem conotações um pouco pagãs, vamos dizer, mas é festa, é comunhão, porque uma hora você tem que zombar da morte. Tanto São Paulo zomba da morte. Ó morte, onde está a tua vitória? É uma provocação, né? É a mesma coisa que perguntar Palmeiras não tem mundial, né? Ô morte, onde é que está o teu mundial? Onde é que está a tua vitória? Onde é que está o teu troféu? Não, tu está derrotado, meu filho. Então, é esse zombar da morte, zombar do sombrio, saber que há uma luz no fim do túnel e essa luz é a luz do Sírio Pascal, né? Do Cristo ressuscitado. Isso. Então, essa é a grande dimensão que também finados traz. Não é só. E o cemitério, uma coisa que eu chamei muita atenção muitas vezes, é que o cemitério é um jardim de pedra, né? E você pode perceber que nós transformamos os cemitérios em jardins mesmo, com flores. A gente enche de flor. Então virou um jardim. E onde é que aconteceu a ressurreição de Jesus? Exatamente. Num jardim. Então a gente transforma o cemitério naquele mesmo jardim da ressurreição. Porque aquela florzinha, aquela vela é um sinal da sua fé na ressurreição. Porque não há cemitério que não se converta em jardim pela força de Jesus. Essa é a dimensão da fé cristã. Olha, eu tô pegando aqui no relógio. Se a gente quisesse, a gente passava aqui horas conversando, porque eu sei que o Rudy tem muita coisa embargada aí no coração e na cabeça. É um grande estudioso. Queria inclusive te parabenizar por tanto trabalho bonito. Tava falando aqui nas entrelinhas para ele que teve um artigo agora que ele publicou em uma das nossas edições de final de semana, uma coluna, que foi meio que um tapa na minha cara, né? E aí, quando eu terminei de ler, eu fui exercitar o que você dizia. Assim que é bom. Descansar. Então, descansar. E foi muito bacana ler não só esse conteúdo, mas outros conteúdos que você sempre traz para nos enriquecer. Parabéns pelo seu trabalho e por esse relevante trabalho que você traz para toda a sociedade, porque quando a gente publiciza isso, a gente verbaliza, seja através das suas obras. É um filho prodígio de Bento XVI, admirador, estudioso de Bento. Já teve contato. Duas vezes já. Olha aí. Então é um cara que de fato conhece a fé, a sua essência, né? E queria te agradecer, Rudy, por essa participação aqui conosco. Não tenho dúvidas que aqui a gente vai ter que dividir em diversos momentos, porque o papo foi bom e as portas ficam abertas. Eu sei que agora a sua missão está entre o Nordeste brasileiro e o Sul do Sul, praticamente. Pois é, catarinenses, né? Terras catarinenses. Sul de Santa Catarina. Sul de Santa Catarina já está ali no finalzinho do nosso país. Perto do Rio Grande do Sul. Então fica quando você vier, que eu sei que você tem agenda a cumprir aqui sempre. Então fica as portas abertas para a gente continuar esse bate-papo que com certeza vai enriquecer não somente a gente, mas as nossas almas, Amém. aumentar aí o nosso conhecimento, porque falar de Deus, falar da nossa fé, nunca vai ser demais. Nunca vai ser demais. E a provocação é deixar a razão sempre aberta para se interrogar, né? E saber que a fé é um dom, tem que ser pedido. Por mais que você estude, por mais que você reze, todo dia você tem que pedir o dom da fé, porque ele pode escapar.
Certo? Então você tem que cultivar esse dom que você recebeu. Meu Deus, eu creio, mas aumentar a minha fé. Aumentar. É a minha oração diária. Rude, muito obrigado. Obrigado a você que está nos acompanhando através do rádio, através das nossas mídias digitais. A gente volta a qualquer momento com mais edições do Unicast, o podcast da Unicatólica. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.